Olá, eu sou Hélio Futigami. Sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Poesia H, a Hora Poética. Nesta semana eu compus um poeminha que diz o seguinte: Poesia, música da vida, deixa tudo mais leve e ao mesmo tempo mais intenso. A poesia nos salva de nos afogarmos em nós mesmos. Porque para mim é exatamente assim. Existe poesia em tudo. Nas coisas alegres, nas decepções, nos amores, nas saudades, nos prazeres e nos dissabores. Por isso que existe poema de tudo quanto é jeito. Poemas de amor, de dor, de encorajamento, os sensuais, os eróticos. Mas não só nos poemas existe poesia. A poesia está na vida, no dia a dia, dentro da gente. Ainda que a gente não leia, e mesmo que a gente não pare para compor algum poema. Existe muita poesia mesmo nos textos em prosa. Não só na prosa poética, que também é um gênero literário, mas num texto em prosa mesmo. Além disso, eu sei que todo mundo gosta de textos encorajadores. Por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre o discurso que a escritora J.K. Rowling proferiu como paraninfa numa formatura da Universidade de Harvard. Esse discurso está neste livro, Vidas Muito Boas. Joanne Rowling, que é mais conhecida mesmo pelas iniciais J.K. Rowling, é a escritora dos livros de Harry Potter, a série recordista e multipremiada. Rowling nasceu em Yate, na Inglaterra, e é escritora, roteirista e produtora cinematográfica. Com fãs no mundo todo, a série supera a marca de 450 milhões de exemplares vendidos. Foi traduzida para 80 idiomas e adaptada em 8 filmes com grande sucesso de bilheteria. Rowling recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo a Ordem do Império Britânico, a Legião de Honra da França e o prêmio Hans Christian Andersen. A autora apoia várias causas filantrópicas e trabalha pelo fim da institucionalização de crianças. Foi num período de 7 anos, iniciado em 1990, quando teve a ideia de escrever a série Harry Potter, enquanto estava num trem indo de Manchester para Londres, que vivenciou diversas intempéries na sua vida. A morte da sua mãe, o nascimento da sua primeira filha, o seu divórcio com o primeiro marido e uma grave crise financeira. Depois do sucesso de Harry Potter, Rowling se reergueu financeiramente e foi da pobreza a uma riqueza multimilionária em 5 anos. Ela é a autora britânica com o maior número de vendas, chegando a mais de 238 milhões de libras em livros vendidos. Em 2016, estimou-se que a fortuna de Rowling chegava a 500 milhões de libras, classificando-a como a 197ª pessoa mais rica do Reino Unido. Em 2007, a revista Time nomeou-a como a pessoa do ano, ressaltando a sua inspiração social, moral e política aos seus fãs. Em 2010, foi designada a mulher mais influente da Grã-Bretanha pelos principais editores de revista e classificada como a 40ª pessoa mais poderosa pela revista Forbes. Atualmente, Rowling tem 54 anos de idade. Bem, aqui contém todo o discurso que ela proferiu como paraninfa dessa turma na Universidade de Harvard, e ela inicia, então, o discurso refletindo sobre o que ela poderia dizer nessa ocasião. Eu selecionei só alguns trechos aqui para ler e para comentar. Ela diz inicialmente que ela então começou a se lembrar de quando aconteceu a formatura dela, aos 21 anos de idade, como ela estava se sentindo. E na época que ela proferiu esse discurso, ela tinha 42 anos. Então, ela, em algum momento aqui, ela diz que a meia vida atrás, quando ela estava se formando, ela refletiu como ela estava se sentindo. Aí ela diz que lembra que nessa época, a única coisa que ela queria fazer na vida era escrever romances, quando ela estava escolhendo o curso para entrar na faculdade. Era o que ela gostava de fazer, escrever romances. Só que os pais dela, que tinham origem pobre e também não se formaram em universidade,
né, eles não queriam isso, né, eles queriam que ela fizesse um curso profissionalizante, né, assim, para que ela tivesse, então, mais sucesso, né, na vida do que eles tiveram, né. E aí, ela queria estudar literatura inglesa. Ela disse assim que então chegaram num acordo, né, e passou então a estudar línguas modernas, né. Só que aí ela disse assim que mal o carro dos pais dela virou a esquina, né, ela abandonou esse curso e foi logo para o corredor dos clássicos, né, estudar então a literatura clássica, né. E aí ela até diz aqui, né, que para os pais dela era difícil, né, encontrar, né, alguma coisa menos útil do que mitologia grega, quando a questão é garantir, né, uma oportunidade num banheiro executivo, ela dá o exemplo aqui, né, ou seja, num bom emprego, né, isso que ela quis dizer. Aí mais à frente ela diz que não culpa os seus pais por isso, né, porque a única coisa que eles queriam, né, que eles faziam era torcer, né, para que ela nunca vivesse na pobreza. Era esse o desejo dos seus pais, né? E ela disse que ser pobre, né, não é uma experiência enobrecedora. A pobreza acarreta medo, estresse e às vezes depressão. Significa 1000 humilhações e pequenas dificuldades, né? Eu me lembro, assim, eu me identifiquei muito com esse discurso também, porque eu me lembro também de quando eu estava escolhendo o meu curso, né, a minha faculdade, e muitos anos antes, quando eu era criança, teve uma ocasião que eu disse para o meu pai que eu queria ser professor. E aí ele ouviu e disse assim, puxa, mas acho que é melhor você escolher outra coisa, né? Ele não disse os porquês, nem argumentou muito, mas simplesmente disse isso, acho que é melhor você escolher outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, né, analisando o conselho dele, e aí quando chegou na época de eu escolher o curso para prestar o vestibular, como eu gostava de matemática, eu procurei os cursos relacionados, e aí eu escolhi ciência da computação. E aí voltei, né, o meu pai disse, olha, eu escolhi computação, o que é que você acha desse curso? Né, e como ele é uma pessoa muito simples, eu expliquei como que é o trabalho de alguém formado em computação, e aí ele gostou da ideia, uau, esse sim, né, muito bom, segue em frente, né, e aí eu me senti bem tranquilo, né, porque ele, né, estava dentro da expectativa dele. Porém, depois eu não gostei do curso, né, em meio ao curso eu descobri que eu não gostava daquilo, eu gostava de matemática, mas eu não me adaptei muito à computação. Ainda assim eu me formei, eu terminei o curso e eu trabalhei 2 anos na área, né, com desenvolvimento de sistemas numa empresa privada. E depois disso que eu comecei a fazer o mestrado, né, continuei em busca de uma área que eu gostasse mais. Comecei o mestrado em engenharia de produção, adorei, estou na área até hoje. E depois, de mais 2 anos à frente, quando eu comecei o doutorado, comecei a dar aula em faculdades, né, particulares, né, no período noturno. E mais uma vez voltei pro meu pai, lembrando de todos esses episódios, e disse para ele, falou, olha pai, você, muitos anos atrás, quando eu era criança, você disse que não queria que eu fosse professor. Mas agora, depois de todos esses anos e todas essas situações que eu vivi, acabei me tornando professor de faculdade, né? O que é que você acha disso? Aí ele disse assim, não, mas professor de faculdade tudo bem. Então, eu continuei com a minha tranquilidade, né, de ter ele tranquilo também, né, assim. Só um parênteses, né, então fecha parênteses agora. Aí ela diz assim aqui no discurso, né, que na idade das pessoas, dos alunos que estavam se formando lá em Harvard, né, ela disse assim, na idade de vocês, né, o que eu mais temia não era a pobreza, né, era o fracasso. Ela diz aqui. Por isso que ela escolheu, então, esse tema, né, para falar durante esse discurso, né. Aí ela disse assim que a definição de fracasso ela é muito variável, né, e ainda diz assim, que se formando em Harvard, né, ela disse para os alunos lá, para os formandos então, né, se formar em Harvard sugere, né, que esses alunos, não estão muito familiarizados com fracasso, de fato, né. E ainda disse assim, que, na realidade, o seu conceito de fracasso talvez não esteja muito distante da ideia de sucesso,
da média das pessoas, de tão alto que vocês voaram, ela disse. Né? Então, de tão alto, né, de tão grandiosa que era aquela proeza daqueles alunos, né, que estavam se formando em Harvard, ela disse isso, que talvez para eles o que fosse fracasso, para a maioria, né, ela diz aqui, para a média das pessoas, né, aquilo ainda assim seria sucesso. Eu achei essa parte muito interessante. Né? Ela diz, no fim das contas, todos precisamos decidir por nós mesmos o que constitui o fracasso. O que é o fracasso para cada um de nós. Né? Ela disse assim, apenas 7 anos depois da minha formatura, eu fracassei em escala épica. Um casamento excepcionalmente curto implodiu, fiquei desempregada, mãe solteira e tão pobre quanto é possível na Inglaterra moderna, né, sem ser uma sem-teto. Os temores que meus pais tiveram pela filha e que tive por mim mesma foram concretizados. E para todos os efeitos, eu era o maior fracasso que eu conhecia. Né? Aí ela disse assim, aquele período da minha vida foi sombrio e eu não fazia ideia do que iria acontecer. Eu não tinha ideia de quão longo era o túnel e por um bom tempo, qualquer luz no final dele era mais uma esperança do que uma realidade. Por isso que ela diz aqui, que decidiu então falar sobre as vantagens do fracasso. Né? Esse é um dos trechos que eu mais gostei. Ela diz assim, né? Por que eu falo das vantagens do fracasso? Simplesmente porque fracassar significa se despojar do que não é essencial. Parei de fingir para mim mesma que eu era qualquer outra coisa além do que eu realmente era. E comecei a direcionar toda a minha energia para a conclusão do único trabalho que me importava. Se de fato tivesse obtido sucesso em outra coisa qualquer, talvez jamais encontrasse a determinação para vencer na única arena a que eu acreditava verdadeiramente pertencer. Fui libertada, porque meu maior medo tinha se tornado realidade. E eu ainda estava viva. Ainda tinha uma filha que adorava, uma velha máquina de escrever e uma grande ideia. E assim, o fundo do poço tornou-se a base sólida sobre a qual reconstruí a minha vida. Não é linda essa passagem? O fundo do poço tornou-se a base sólida sobre a qual reconstruí a minha vida. Quantas vezes na nossa vida nós não precisamos fazer exatamente isso? E às vezes a gente não se sente com forças suficientes. Então, esses discursos eles servem para nos motivar, nos inspirar a vencer as nossas dificuldades, né? E ela continua dizendo assim, talvez vocês jamais fracassem na escala que eu fracassei, mas é inevitável ter algum fracasso na vida. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a não ser que vocês vivam com tanto cuidado que acabem não vivendo de verdade e, neste caso, vocês fracassaram por omissão. Essa é a frase que eu mais adorei do discurso dela, que eu grifei até com uma cor mais forte aqui. Ela disse, vou repetir, é inevitável ter algum fracasso na vida. É impossível viver sem fracassar em alguma coisa, a não ser que vocês vivam com tanto cuidado que acabem não vivendo de verdade e, neste caso, vocês fracassam por omissão. Bem legal essa lição, né? Ela continua dizendo assim, o fracasso me deu uma segurança interior que jamais obtive passando nas provas. O fracasso me ensinou coisas sobre mim mesma que eu não poderia ter aprendido de outra forma. Descobri que tinha uma grande força de vontade e mais disciplina do que imaginava. Descobri também que tinha amigos cujo valor era verdadeiramente inestimável. Saber que vocês saíram mais sábios e mais fortes dos reveses significa que, no fim das contas, vocês estão seguros de sua capacidade de sobreviver. Olha que forte. Vocês jamais conhecerão verdadeiramente a si mesmos, nem a força de seus relacionamentos, se ambos não forem testados pela adversidade. Este conhecimento é um verdadeiro presente, sobretudo por ter sido conquistado com sofrimento,
e valeu mais que qualquer qualificação que eu tenha ganhado. Principalmente para a gente que estuda muito, né, faz muitos cursos, né, isso aqui é uma grande lição, que o que mais ensina a gente, né, é o sofrimento e não as qualificações todas que a gente possa ter. E aí tem uma outra frase bem legal, que diz assim: a felicidade pessoal está em saber que a vida não é uma checklist de aquisições ou realizações. Suas qualificações, seu currículo, não são sua vida. A vida é difícil, é complicada, está além do controle total de qualquer um. E a humildade de saber disso permitirá que vocês sobrevivam às suas vicissitudes. Então essa humildade de saber que a gente não tem o controle sobre tudo é justamente o que faz a gente sobreviver, avançar sobre as dificuldades, as circunstâncias, né, da nossa vida. Aí o outro tema que ela abordou foi a importância da imaginação, né? E aí ela diz assim: a imaginação não é apenas a capacidade exclusivamente humana de idealizar o que não existe e, portanto, a fonte de toda invenção e inovação. Em sua capacidade seguramente mais transformadora e reveladora, é o poder que nos permite sentir empatia pelas pessoas cujas experiências nunca partilhamos, né? Então é a imaginação que nos permite essa empatia com as outras pessoas. Ao contrário de qualquer outra criatura deste planeta, os seres humanos podem aprender e entender sem ter vivenciado a experiência. Uma vez eu vi uma outra frase que diz que a vida é muito curta para a gente cometer por nós próprios todos os erros. Então a gente precisa aprender com os erros dos outros também, né? Isso também é um tipo de empatia, né? Aí mais à frente ela diz: creio que aqueles liberadamente sem imaginação veem mais monstros. Em geral, eles têm mais medo, as pessoas sem imaginação. Quem escolhe não ter empatia possibilita os monstros reais. Pois mesmo sem cometer nós mesmos um ato de rematada crueldade, somos coniventes com ela devido à nossa própria apatia. Então aqui ela fala sobre empatia versus apatia, né? Então, ou seja, a função da imaginação na nossa vida. E cita uma frase de Plutarco, assim, ó: o que realizamos por dentro mudará a realidade externa. E esse é também um princípio do budismo, né, que diz que a nossa mudança interior, a mudança do nosso estado interior de vida, né, provoca as mudanças no nosso ambiente. Tem até um princípio do budismo que chama inseparabilidade da vida e do seu ambiente, né, que nós somos unos, né, o nosso interior é uno com o nosso exterior. Então toda mudança que ocorre dentro, né, ela se manifesta fora também, né? Ela disse ainda assim: esta é uma declaração espantosa, mas comprovada 1000 vezes em todos os dias de nossa vida. Expressa, em parte, nossa inevitável conexão com o mundo externo. O fato de que influenciamos a vida dos outros simplesmente por existirmos. E aqui também a gente consegue identificar mais um princípio do budismo, né, que chama origem dependente, né, que diz que todas as pessoas e o seu ambiente, né, todos os seres vivos estão interconectados, né? Existe uma relação, né, entre todos os seres, né? E aí já está quase finalizando aqui as citações que eu escolhi, né? Então quase no final ela diz assim: não precisamos de magia para transformar o nosso mundo. Todos já temos dentro de nós o poder de que precisamos, o poder de imaginar melhor. Então veja a ênfase que ela dá no poder da imaginação, né? E às vezes a gente não faz uso disso, né? E aí, finalizando mesmo, né, a última citação dela é de Sêneca, que diz assim: a vida é como uma história. O que importa não é o tempo que dura, mas o quão boa ela é. E é isso que deu o título deste livro, né, Vidas Muito Boas. E ela encerra, né, assim, ó: desejo a todos vocês vidas muito boas. E é também o que eu desejo a todos vocês que seguem este canal, né, vidas muito boas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.